Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Guilherme Corrêa de volta aqui para a gente trabalhar com um novo tema dentro ainda do tema da execução. A gente tem uma playlist aqui com execução, já trabalhamos aqui os princípios que regem a execução em 3 aulinhas e, claro, tem playlist de tudo aqui no nosso canal. É vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Eu vou fazer desse canal o maior canal de conteúdo jurídico do país. Como eu disse, se depender de mim, vai rolar, porque vai ter vídeo novo toda semana. Então, conto com a tua ajuda para divulgar o canal, para curtir, para comentar principalmente e para compartilhar o conteúdo. E claro, se não é inscrito, se inscreve lá. Beleza? Vamos começar então, sem mais delongas, competência para a execução. Eu e os meus fiéis escudeiros aqui, né? Bruna, Gabi, Guibo e Augusto, mas hoje a homenagem maior é para a Bruna e a Gabi, porque hoje estou gravando essa aula 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E felizmente eu sou rodeado de grandes mulheres, né? Aqui em casa, a Bruna, a Gabi, tem minha mãe, tem minha sogra, tem minhas cunhadas, tem minhas primas, tenho tantas amigas, então muito parabéns, né? Um parabéns enorme para todas as mulheres aí, que cada dia que passa eu tenho certeza que merecem muito mais respeito, né? O que aconteceu aí no nosso final de semana com um cidadão aí que falou umas bobagens aí fora do país, prova que a gente precisa cada vez mais lutar por respeito e igualdade, beleza? Vamos seguir então para falar então desse tema competência para execução. Então eu vou colocar na telinha aí para vocês, mas antes de falar especificamente do tema, eu queria só mostrar para vocês o seguinte, olha, onde é processada a execução, é isso. A gente vai sair dessa aula sabendo responder, né? Então, se eu tenho regras de competência para o processo de conhecimento, eu também tenho regras para a execução. E aqui uma primeira observação importante. Eu tenho regras em 2 partes do código. Por quê? Porque eu tenho regras para o processo de execução e regras para o cumprimento de sentença. Então, a gente vai analisar aqui basicamente 2 dispositivos que vão trazer essas regras e comentar um pouquinho cada um deles, explicar isso daqui. Legal? Vamos lá então, vamos já dar uma olhada no cumprimento de sentença. O regramento está lá no 516, para quem está perdido aí, sempre lembrando, 516 do Código de Processo Civil 2015. Olha o que diz lá o 516 no seu caput. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante 1. Os tribunais nas causas de sua competência originária, tá? Gente, aqui não, aqui a competência funcional é absoluta, não tem esse a princípio não há dúvida, tá? Não há dúvida, tá? Prof, como assim competência original? Gente, originária é aquela causa que começou no tribunal. Se a causa começou no TJ Paraná, a execução vai ocorrer no TJ Paraná, não importa onde ela acabou. Se a causa começou no STJ, a execução vai ser no STJ, não importa onde ela acabou. Agora, cuidado! Muitas causas são julgadas pelo tribunal, mas aí na competência recursal do tribunal. Isso não atrai a competência para a execução. Dá um exemplo clássico. Eu ingresso com uma ação indenizatória contra uma pessoa que bateu no meu carro e por isso me causou alguns danos ali no meu veículo, tá? Essa é uma ação que tramita numa vara civil normal. Tramitou na vara civil, a parte não gostou da sentença, recorreu, foi para o tribunal. Lá no tribunal, o tribunal manteve a sentença, negou provimento ao recurso, acabou lá. A execução é lá? Não, porque isso não é uma causa de competência originária de tribunal. Lembrando, a execução, o cumprimento de sentença, só vai se processar no tribunal se a causa começar no tribunal. Beleza? Tranquilos? Agora, cuidado com a informação que eu vou te trazer aqui. É possível ao tribunal delegar atos executivos ao 1º grau, por meio de um instrumento chamado de carta de ordem. Como assim, professor? Imagine que eu tenha o início de um cumprimento de sentença no Tribunal de Justiça do Paraná, tá? Tá lá o cumprimento de sentença. E precisa fazer a penhora de um carro. E esse carro, ele está lá na comarca de São João, lá no interior do Paraná, 460 quilômetros da capital. O tribunal manda uma carta de ordem para o juiz de São João e ele faz essa penhora lá, tá? Então ele pode delegar, mas isso não significa transferir a competência.
Beleza? Professor, é raro execução no tribunal? É. Por quê? Porque é raro também ações que começam no tribunal, tá? Então, a maioria das ações que tramitam nos tribunais brasileiros são ações que estão lá em grau de recurso e não como competência originária, tá? Beleza, essa é a primeira regra. A segunda regra, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. E aqui eu coloco, a princípio a competência funcional é absoluta e vou te explicar por que é a princípio, tá? Como assim? Se a causa começou em primeiro grau de jurisdição, a execução vai se dar em primeiro grau de jurisdição, tá? Mesmo que tenha acabado lá em cima. Então a causa começou na 5ª Vara Civil de Curitiba, tá? Aí teve recurso para o TJ Paraná, depois um recurso para o STJ lá em Brasília e acabou lá. Vai começar onde a execução? 5ª Vara Civil de Curitiba. Por que eu disse que é a princípio? Porque a gente tem uma regra no parágrafo único aqui, ó, que diz o seguinte: nas hipóteses do inciso 2 e 3, o 2 é o que a gente está vendo agora, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Prof, dá um exemplo para a gente entender? A minha causa tramitou na 5ª Vara Civil de Curitiba, tá? Foi para o TJ, foi para o STJ, acabou lá, transitou em julgado, os autos voltaram, agora eu vou iniciar o cumprimento de sentença. Aí eu, exequente, quando olho para a situação, eu verifico que o devedor não mora mais em Curitiba. O devedor está morando agora em Cuiabá. E além disso, ele tem alguns bens lá em Cuiabá. É muito mais fácil, então, eu iniciar o cumprimento de sentença direto em Cuiabá. Então eu vou aqui em Curitiba, tá? E digo o quê? Seguinte, juiz de Curitiba, manda para Cuiabá, porque eu quero iniciar o cumprimento de sentença lá. Por quê? Porque lá é o novo domicílio do executado. Ou, imagine que o executado não esteja lá. Imagine que o executado ainda esteja em Curitiba, mas os bens dele não estão em Curitiba. Então eu vou solicitar para ir para outro lugar onde estejam esses bens. Por quê? Porque vai ser muito mais fácil eu executar, eu efetivar a penhora posterior à alienação no local onde tramita, no juízo onde estão esses bens do devedor. Então há essa possibilidade. Por isso que é uma competência funcional absoluta a princípio, porque a princípio o juízo que decidiu, no nosso exemplo, a 5ª Vara Civil, é que processaria a execução, mas o credor tem essa opção. E detalhe, é uma opção do credor. Claro, ele não pode mudar sem motivo. Olha, eu vou mudar para Manaus, mas por quê? Ah, porque eu quero. Não. É o novo domicílio do executado? Não. Tem bens passíveis de penhora? Não. Lá é o local de cumprimento de obrigação? Não. Então não pode mandar para Manaus, tá? Então o parágrafo único é muito claro ao autorizar essa mudança nessas hipóteses bem restritas aqui. Beleza? E a terceira regrinha que a gente tem é o juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira ou essa última eu que risquei. Não está riscado no código, mas eu risquei porque esse acórdão proferido por tribunal marítimo não existe, porque isso foi vetado, isso não é mais um título executivo, tá? Então, o 515 trazia isso na versão original, inciso 10, mas houve veto da Presidência da República. Então, isso não é um acórdão. Então, aqui é os casos em que você não tem uma sentença no juízo civil, você tem uma sentença lá no crime. Onde é que eu inicio o cumprimento de sentença? Eu pego as regras de competência geral, artigo 46 e seguintes do CPC, e vejo onde seria o juízo civil competente para julgar aquela situação ali. Beleza? Mas sem dúvida nenhuma, as regras mais importantes para você frisar do inciso 1 e do inciso 2. Principalmente do inciso 2, porque é o mais comum no dia a dia do futuro advogado. Beleza? Avançando, uma observação importante aqui, ó, sobre sentença que determina o pagamento de alimentos, porque a gente tem mais uma regra. Está no 528, parágrafo 9º, tá? Esse artigo aqui é o artigo que trata da execução de alimentos. E aí tem regra específica. Olha lá o que diz. Além das opções previstas no 516 e parágrafo único que a gente acabou de ver, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de alimentos no juízo de seu domicílio. Então, vejam, é mais uma
possibilidade. Então vamos imaginar que uma ação de alimentos tramitou em Curitiba, mas hoje o credor dos alimentos, a criança, a ex-mulher, sei lá, quem está pedindo os alimentos, tá tramitando lá no, tá morando em Cascavel. Ele pode iniciar o cumprimento de sentença lá, beleza? Porque a ideia é atender ao melhor interesse do alimentando, que é quem está pedindo, né? Porque se ele está pedindo alimentos, ele está numa certa situação de vulnerabilidade aqui. Beleza? E para finalizar a aula, segunda parte é ver as regrinhas do processo de execução. Lembrando que o processo de execução é a regra para o título extrajudicial. E aqui, esse cumprimento de sentença, ele vai ter início por meio de uma petição inicial. A gente vai ter aula aí na frente de petição inicial de execução, mas é uma petição inicial, tá? Inclusive, aqui no canal já tem uma estrutura de petição inicial. Dá uma procuradinha ali em, acho que segunda fase OAB, ou OAB, uma playlist OAB vai ter essa peça, tá? Olha que interessante. O inciso primeiro, ele traz uma regra que vai dizer que a escolha é do credor. Ó, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, né, onde o réu mora, o de eleição constante do título, se tiver um foro de eleição, ou ainda de situação dos bens a ela sujeitos. Quer dizer o quê? A escolha cabe ao credor. O credor olha e fala, onde é que eu ajuizo a execução? Bom, no domicílio do devedor. Onde está escrito que deve ser cumprida a obrigação? Foro de eleição. Imagina que a gente fez um contrato assinado pelo devedor e duas testemunhas. É um título executivo. E lá tem uma cláusula de foro de eleição. Posso optar por lá ou ainda onde tiver os bens. Só que aqui a doutrina faz um alerta. Ó, a escolha cabe ao credor, sem dúvida nenhuma. Mas deve-se levar em conta o princípio da menor onerosidade do devedor. Quer ver? Ó? Imagine o seguinte. Imagine que eu tenho uma relação com uma pessoa, eu sou credor, essa pessoa é devedora. Ela é domiciliada em Curitiba, tá? 95% do patrimônio dela está em Curitiba. Mas eu achei uma casa lá no interior do Acre. Nada contra o Acre, mas é muito longe aqui de Curitiba. E aí vou promover a execução lá no interior do Acre. Pô, mas pera lá, por que eu estou fazendo isso? Tem todos os bens aqui em Curitiba, ou 95% dos bens aqui. Eu estou fazendo isso, na verdade, para prejudicar o cara. Porque lá vai ser mais difícil dele se defender em razão da distância. Então, poderia haver essa discussão, tá? A escolha cabe ao credor, mas a ideia não é prejudicar o devedor indevidamente, desnecessariamente por essa escolha, tá? Aí, ó, vem o inciso 2 trazendo umas regrinhas alternativas. Tipo assim, né? Vejam que uma das hipóteses é o domicílio do executado. Se ele tiver mais de um domicílio, qualquer um deles, tá? Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no de domicílio do exequente, do autor. Havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente. Então, tem 3 devedores, tá? Cada um domiciliado num lugar, eu posso escolher um deles e ponto, tá tudo certo. E a quinta hipótese, a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Vejam, ele dá várias opções ao credor. Por quê? Porque a ideia é a execução desenvolver-se no interesse do credor. É para ser útil ao credor. É para fazer com que o credor receba o que lhe é de direito. Então a gente vai trazer várias regras para facilitar isso daqui para o credor. Essa é a ideia dessa quantidade, tá? E para finalizar, 2 observações finais. Professor, é possível reconhecimento da incompetência do juízo de ofício? Incompetência absoluta, sem dúvida nenhuma. Eu proponho, por exemplo, a ação na Justiça Federal, a execução na JF, quando o processo de conhecimento foi na Justiça Estadual. É óbvio que é incompetência absoluta, o juiz reconhece de ofício, tá? Mas nos casos de incompetência relativa, a princípio o juiz não conhece de ofício. E aí a parte executada pode alegar. Se for um cumprimento de sentença, ela alega em impugnação ao cumprimento de sentença. Ou se for um processo de execução, ela alega por meio dos embargos do devedor. Então, se no processo de conhecimento
a alegação da incompetência ocorre na contestação, aqui não tem contestação. Então eu tenho que ver que tipo de procedimento. Se é um cumprimento de sentença, a defesa nesse procedimento chama-se impugnação ao cumprimento de sentença. Então lá é que eu vou alegar a incompetência do juízo. Se é um processo de execução, a forma de se defender é por meio de embargos à execução ou embargos do devedor, e é lá que eu vou alegar então a incompetência do juízo. Beleza? É isso que eu tinha para dizer nessa aula. Deixa o joinha aí. Por favor, comenta aqui embaixo. Eu não quero falar nada, então só fala gostei. Isso ajuda demais a esse conteúdo ser entregue. Tem gente que fala assim, ah, não, professor, não. Gente, vocês não têm noção de como esse algoritmo funciona a partir das interações. Então, se você não comenta, o algoritmo entende que o vídeo não serve para nada. Então, se você dá o joia e comenta, o algoritmo entende, pô, esse vídeo é relevante. Vou recomendar ele para outras pessoas que nem conhecem o professor Guilherme Corrêa. Então me ajuda aí para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas possam estudar processo civil de graça, tá? Dá um trabalhão fazer isso aqui? Dá um trabalhão fazer isso aqui. Eu ganho alguma coisa fazendo isso aqui? Eu não ganho nada fazendo isso aqui. Eu cobro alguma coisa de alguém fazendo isso aqui? Não estou cobrando de ninguém. Então, só me dá uma força para divulgar o meu trabalho. Beleza? Um grande abraço, bons estudos e até mais.